Perfeito, gente. Ó, a gente combinou uma dinâmica, né? A direção combinou uma dinâmica, e aí eu vou precisar da colaboração de vocês, tá? Eu preciso, acho que vocês ficaram com as perguntas, né, que a gente fez na semana passada. O Samuel passou duas perguntas. A primeira do Samuel foi: que estratégias coletivas podem ajudar a fortalecer a presença transmasculina em espaços institucionais? A segunda que o Samuel passou foi: que aprendizados da sua trajetória poderiam ajudar outras pessoas transmasculinas a ocupar ou permanecer em espaços institucionais? Eu também trouxe duas perguntas para vocês, né, de escrevência. A primeira foi: como minha trajetória profissional e de vida atravessa minha experiência como pessoa transmasculina no meu território, tá? E a segunda que eu passei foi: que responsabilidade coletiva eu conheço a partir do que vivi e ouvi nesta oficina, que foi na oficina do dia 10, tá, gente? Eu vou combinar com vocês aqui, eu ia pedir 5, mas eu gosto de trabalhar com números pares. Então eu preciso de 4 voluntários, deixa eu só aceitar aqui, de 4 voluntários que responderam, tá? Não precisa ser todas, mas que me responda, né, me fale a resposta que você fez de uma dessas questões, tá? Preciso somente de 4 voluntários para a gente começar a debater sobre o assunto. Temos um voluntário, Alexandre, preciso de mais 3. Pedro, você também? Oi, me escutam? Sim. É sua atividade de escrevivência? Você pode responder tanto a minha quanto a que o Samuel passou, tá? Eu preciso somente que vocês respondam. Na verdade, vamos fazer assim: como eu preciso das 4, o Alexandre e 4 pessoas, cada um responde uma delas, tá? Que aí a gente consegue debater sobre as 4. Você pode ser um voluntário, Pedro? Posso? Eu gostaria de responder a segunda, se ninguém se candidatar para ela. Deixa eu só anotar aqui. Luan, Alexandre, isso. Alexandre, qual que você quer responder? eu quero responder a sua pergunta de que responsabilidade coletiva eu reconheço a partir do que vivi nessa oficina. Tá, a 2, né? Peraí. Isso. Feito. Eu gostaria da dois, da primeira escrevivência, a Tá, de Samuel. tá. Do Samu. Alexandre. Eu preciso de mais 2 voluntários. Só mais 2, gente. Alguém respondeu as questões? Poderia compartilhar a resposta das outras duas, a primeira do Samuel e a primeira que eu mandei? Eu posso responder a sua primeira, pode ser? Pode ser, Pode ser. Adriano. Bom, gente, faltou só a primeira do Samuel. Alguém? Ninguém mais respondeu, gente? Opa, perfeito. Você responde a primeira, então? Pode ligar o microfone, tá desligado. Boa noite, amigo. Eu respondi duas que eran sobre las estrategias colectivas y los aprendizados en la trayectoria, tal. Posso compartilhar alguna de esas dos, si quiser. Essa da estratégia que estava faltando, Paulo. Tá, Pode ser essa, tá? Eu vou começar com o Alexandre, que levantou primeiro. Deixa eu só...
aí depois na sequência o Pedro, depois o Adria e você, tá? Vamos lá. Vamos lá, Alexandre. Então, a pergunta que você vai a sua resposta é da pergunta sobre que responsabilidade coletiva eu conheço a partir do que vivi e ouvi nesta oficina. Pode falar. Boa noite, gente. Peço perdão se estiver meio ruim, que eu tô aqui na faculdade, mas eu quis aproveitar para fazer parte, pelo menos do começo do encontro de hoje. E eu vejo que essa oficina foi importante, porque, como eu falei, eu já tinha esse desejo de poder agir pelo movimento, mas eu não sabia como, porque eu sou meio limitado em questões financeiras, de transporte, etc. E acabou confirmando para mim uma coisa que já era minha intenção, que eu resolvi que eu vou usar das minhas plataformas, das minhas redes sociais, para compartilhar sobre como acontece o processo de transição pelo SUS, pela ótica do nosso estado. Assim, como eu já estou indo atrás de começar, né, o processo transexualizador, eu resolvi que eu vou mostrar isso para as pessoas sobre a ótica da minha vivência, mas também trazendo informação sobre como acontece, sobre a forma correta de fazer, sobre a forma correta de harmonização, sobre os perigos da harmonização feita de forma inadequada, sobre a necessidade da gente denunciar caso haja algum desrespeito à nossa identidade de gênero. E principalmente no TikTok, eu tenho 1.000 seguidores no TikTok, porque quando eu era mais novo eu postava, e são majoritariamente pessoas transmasculinas. Então, a oficina me deu essa coragem de fazer isso que eu já tinha pensado, de usar minhas plataformas para poder, de alguma forma, alcançar essas pessoas que também tenham vontade de fazer a harmonização pelo SUS e para elas saberem dos nossos direitos. É isso. Pedro, pode falar, tava no mudo. Oi, me escutam? Pronto. A minha questão é a pergunta 2 da escrevência de Samuel. A pergunta é: que aprendizados da sua trajetória poderiam ajudar outras pessoas transmasculinas a ocupar ou permanecer em espaços institucionais? A minha resposta foi: como licenciado em filosofia, os espaços institucionais que mais frequentei foram a universidade e a escola. A universidade em que obtive meu título é totalmente despreparada para acolher pessoas transmasculinas. Me ajudou o conhecimento prévio e assegurado por lei dos meus direitos. Naquele momento, o Decreto Federal número 8.727/2016, que citei logo na matrícula, dizendo que só entraria na sala de aula quando mudassem o meu nome no sistema. Tive muito mais impasses além desse inicial, e senti falta de uma articulação política entre os alunos trans, um grupo de fortalecimento e de resistência à transfobia institucional. Já formado, percebo que o respeito aos corpos de pessoas trans dependerá da gestão da escola. Em uma escola específica que atuei no ano de 2025, tive que novamente citar o decreto federal para um outro professor que estava se recusando a chamar a aluna pelo nome dela. Informei também a gestão que tratou do caso muito lentamente. Como um professor transmasculino, é lamentável como os debates sobre sexo e gênero realmente sofreram uma censura nas escolas e ainda sofrem, e como muitas vezes é complicado organizar uma atividade sobre o tema sem sofrer algum tipo de perseguição. Gostaria que a minha experiência fosse mais solucionadora. Falei isso por conta da pergunta, né? Porém, me encontro nesse lugar de desamparo, também pensando sobre estratégias de permanecer. Maravilha. A gente já vai discutir sobre esse ponto que você respondeu. Eu achei muito, muito pertinente sua resposta e falar sobre essa temática de educação, né, nas escolas principalmente. A gente já volta para a gente debater sobre isso, tá? Adria, você pode responder. A sua é a primeira, né? A que eu fiz. Oi, pessoal, boa tarde. A minha pergunta seria, então, como minha trajetória profissional e de vida atravessa minha experiência como pessoa transmasculina no meu território?
Aí eu queria começar contextualizando qual que é o meu território, né? Eu sou um estudante de pedagogia e eu estou começando agora a minha trajetória profissional. E eu vejo a minha experiência como uma pessoa transmasculina como esse norte para tudo que eu pretendo estudar na graduação e pela forma como eu quero ser visto pelos meus alunos, né? Eu não pretendo em momento algum esconder dos alunos, como eu já vi algumas professoras, professores fazendo para se proteger, né, para se blindar, mas eu acho que é muito importante eu estar naquele lugar como um homem trans, como uma pessoa transmasculina, então eu pretendo reafirmar isso constantemente, tanto no que eu pesquiso gênero e sexualidade a partir das narrativas infantis, então como as crianças percebem essas narrativas e como se dá a ideologia de gênero a partir do que meninos devem fazer, ou que meninas devem fazer, como as crianças observam isso, né? Desde a alfabetização, assim, até os menores. Aí eu vejo que a minha experiência como pessoa transmasculina atravessa tudo que eu vivo, atravessa minha trajetória profissional, minha trajetória de vida, e eu vejo até que alguns professores na universidade, eles pautam que essa é a única coisa que as pessoas trans podem fazer e pesquisar. E isso pode ser algum problema para algumas pessoas, mas no meu lugar de fala, na minha graduação, eu quero muito pesquisar isso mesmo. Eu acho que eu sei que eu posso pesquisar outras coisas, mas eu quero muito me aprofundar nessas questões de gênero e sexualidade a partir da infância, porque eu acho que é um campo muito defasado e que tem muita necessidade de ter mais pesquisa e mais documentações, né? Acho que por enquanto isso responde. Obrigado, Adrian. Paulo, Minha a sua pregunta era, estratégia, ¿me né? escuchan bien? Sim. ¿Sí? ¿Qué estrategias colectivas pueden ayudar a fortalecer la presencia transmasculina en espacios institucionales? Una estrategia central es la construcción de redes transmasculinas organizadas, capaces de producir incidencia política, conocimiento y cultura. Eso incluye la creación de colectivos, espacios de encuentro, pesquisas, producciones culturales y articulaciones que permitan que personas transmasculinas dejen de aparecer apenas como sujetos individuales y pasemos a ser sujetos políticos colectivos. Un poco de eso tiene a ver un poco con lo que yo falé en la aula anterior, ¿no? Que para mí, por ejemplo, este espacio tiene a ver un poco con eso. Inclusive yo como persona trans migrante o que me fiz conseguir llevar adelante la visibilización de la pauta transmigrante tiene a ver con la articulación de distintas organizaciones y colectivos transmasculinos o simplemente personas transmasculinas que están haciendo distintas actividades y actuaciones en diferentes áreas. Y acho que una estrategia tiene a ver con eso, ¿no? Como entender el movimiento, las incidencias políticas y cómo funciona ese sistema. Além de também nos apoiar ativamente, construir e articular nossas interseccionalidades, nossas diferenças, porque sabemos que raça, classe, território tem muita afectação em nossas vivências e temos vivências muito diferentes e disímiles, mas potencializarnos a partir de eso. Hacer inclusive tal vez un escaneo para entender qué me está actuando onde, cómo, en qué áreas, para tener a quién recurrir también cuando frente a distintas situaciones. Decir, yo conozco a tal que está en tal estado, en tal ciudad y trabajando lá, que tiene tal organización para articular con él, que un poco es lo que yo vengo haciendo, ¿no? Y por sorte siempre encontré personas que me respaldaron, mas para mí es un poco sobre eso, sobre nos conocer nuestras lutas que por ahora como sujetos estamos como muy isolados y también a veces nuestras lutas, ¿no? Entonces, tiene a ver con eso. Después escribí también otra estrategia importante es disputar las producciones narrativas dentro de las instituciones. Eso significa participar de editar programas culturales, espacios académicos, instancias de decisión, no apenas para estar presentes, más para ampliar los marcos de discusión sobre género, masculinidades trans, saúde y trabajos, derechos. Desde donde cada quien se coloca también, por ejemplo, de nuevo, en mi caso, que yo soy escritor, que ahora va a salir mi sexto libro que fala de género, de migración, de transmasculinidades, tiene a ver con eso también, de divulgar ese trabajo en las universidades, en los colectivos, en las instituciones, inclusive en los distintos espacios donde es necesario hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, de nuevo, hablar
de identidad, listo, identidad trans, de género, sí, más también hablar de la intersección de las personas trans con migración, de las personas que tienen migración, listo, hablar de género en esos espacios, comenzar a instaurar también la discusión y el debate esto de personas transmasculinas no solo como un campo imaginario isolado, más también como personas presentes colectivamente y políticamente. Un poco eso. Acredito nisso, não. Voltou. Tinha travado, gente, desculpa. Meninos, muito bom a resposta. Acho que cada um entendeu o contexto da oficina, sobre as questões da coletividade, sobre ocupar os espaços e trazer essas experiências, ou até as próprias profissões, para a gente conseguir também alcançar as políticas públicas dentro desse território, dentro desse espaço, né? Eu vou comentar um pouquinho de cada um, tá? Hoje a ideia é que vocês possam falar mais do que eu, tá? Para ver como que ficou, como que cada um entendeu um pouco da oficina da semana passada, como que cada um de vocês conseguem, através dessas respostas, entender dentro dos espaços do território de vocês, tá? Sobre o Alexandre, eu acho muito importante essa questão de você querer usar a sua rede social para poder levar esse conhecimento, né, sobre o atendimento ambulatório, os caminhos que precisam ser feitos para que cheguem. Muitas vezes a gente começa, inicia a transição sem saber e os meninos e meninas acabam fazendo por conta, né? E a nossa saúde é importante, o cuidado com a saúde é importante. A gente pode ter vários tipos de incômodos, como trombose, né? Prejudicar o nosso sangue, enfim. Entre N outras coisas. Acho importante isso que você traz. Sobre a questão que o Pedro falou da educação. Pedro, a educação é incrível, primordial, né? E a gente tem uma dificuldade enorme de alcançar as escolas, falar sobre falar sobre sexo, sobre identidade de gênero, é uma coisa que a gente, em muitos territórios, a gente não consegue de jeito nenhum. E aí eu falo, enquanto um estado do Mato Grosso do Sul, conservador, a gente não consegue debater diversos temas sobre direitos humanos dentro das escolas. Então, é importante, né, a sua resposta. Acho que a gente precisa usar também e pensar em mecanismos que a gente consiga alcançar dentro dos nossos territórios para debater sobre esses assuntos. Lógico que a gente tem regras, né, tem a questão da criança e do adolescente, tem algumas coisas que a gente não pode falar, mas eu acho que pensar que eu, pelo menos na minha época, estudei sobre camisinha, sobre questões que, se fosse, então, um problema, né, falar sobre identidade de gênero, isso também não poderia acontecer. E as pessoas precisam entender que a gente precisa saber sobre determinados assuntos desde a infância mesmo, né, até para a gente se precaver de qualquer tipo de situação, como abuso infantil, né, e como isso não acontece, a gente tem essa estrutura, né, na educação que nos prejudica enquanto pessoas. E em relação ao Adria, também tocou bastante nessa questão da educação, acho que casa bastante com o que o Pedro disse. Paulo citou uma situação que a gente precisa muito repensar também, que é sobre ocupar esses espaços coletivamente, tá? Em alguns territórios eu percebo que a maioria da população transmasculina não consegue estar em grupos, em coletivos, e tudo bem, tá? Mas pensar em uma estratégia que você consiga, pelo menos, ajudar aquele grupo, aquele coletivo, dentro da sua profissão, dentro do que você já faz. Paulo é uma pessoa migrante, chegou, né, ele contou a história dele, chegou, e está fazendo um trabalho incrível,
publicar seu 6º livro, e através disso ele está conseguindo também ajudar outras pessoas migrantes, né, outras pessoas transmasculinas migrantes. Então é isso, eu não consigo entrar dentro do coletivo, mas eu consigo fazer algo que, enquanto experiência, né, que hoje ele falou, enquanto experiência, eu estou fazendo isso, estou fazendo esse passo a passo, então eu já sei como fazer. Se vem outra pessoa me perguntar, eu vou conseguir explicar, e assim sucessivamente, você vai passar essas informações para várias outras pessoas. Então todas as respostas, parabéns, tá, pelas respostas, acho que vocês conseguiram absorver bastante em relação à oficina, tá? Entenderam bastante aquele ponto do que eu posso fazer enquanto uma pessoa transmasculina no espaço que eu trabalho, ou o que eu faço, enfim, o que eu vivo enquanto pessoa transmasculina, mesmo que eu não participe de nenhum coletivo, eu consigo fazer algo e fazer política pública através disso. E é isso, gente, a gente faz política pública somente na existência, tá? Eu vou abrir agora para vocês falarem, debaterem, quem quiser falar sobre as respostas, falar sobre as suas respostas também, que nem todo mundo respondeu aqui, né? Falar assim, ou não ler sua resposta, mas falar sobre a pergunta. Então eu deixo aberto para vocês. Vocês estão muito tímidos hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa pelo atraso aí, tá? Eu estava em outra reunião de trabalho. Não elaborei a resposta, mas está fresquinho aqui, então vamos lá. Gostaria de contribuir aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou Benício Caeté, sou membro do IBRAT aqui em São Paulo. Sou empreendedor também, tenho 46 anos, tá? Sou natural de Recife, Pernambuco, e moro em São Paulo há 24 anos. Eu tenho um negócio chamado Tupiocas e eu empreendo na rua, iniciei na rua há mais de 15 anos. E aí eu vim galgando, né, alguns espaços e rompendo algumas bolhas aí, furando algumas bolhas, e o que eu pude identificar e compartilhar aqui com os meus iguais, né, é essa sabotagem do sistema, né? Então, você falou aqui, eu peguei um pouquinho, acho que eu cheguei aos 5 minutos, mas eu peguei aqui um pouco da fala do Paulo, a fala de um outro camarada que estava aqui, que eu não lembro o nome dele, e eu vi essa necessidade de estar em coletivo, sim, é importante, mas o que eu vejo também é que essa necessidade da educação, do conhecimento, isso é primordial, né? Somente para os jovens, né? Buscar conhecimento é poder, buscar conhecimento, se formar, tal, mas muitos de nós busca conhecimento, passa a vida, estuda, tal, e quando chega em um determinado ponto, para poder exercer aquela profissão, vai para o empreendedorismo, vai para a arte, vai para uma outra esfera. Eu vejo muito isso acontecer aqui no meu território, aqui em São Paulo. Eu sou um exemplo deles, né? Tipo, me formei em Direito e há 15 anos que eu empreendo, né, com tapioca saborizadas e tal. Então, o que eu vejo? E eu continuo estudando, né? Mas o que eu vejo é que nesse campo do empreendedorismo e para pessoas trans, a sabotagem do sistema é muito foda. Se tivesse outras pessoas trans junto comigo, lutando, militando, sabe assim, por um espaço mais consolidado, seria melhor. Então, quanto mais gente em determinados lugares e se formalizando, entendendo a importância da formalização, do hackeamento inteligente, trazendo a importância, cara, de você estar num lugar e buscar os seus, né? Tipo, olha, eu vou trazer você para cá, mas entenda que é importante você tirar um MEI, você buscar conhecimento sobre, no meu caso, por exemplo, alimentação, shelf life, o que é um shelf life de um alimento, o que é uma tabela nutricional, sabe? Eu venho da militância preta e, tipo assim, eu tenho na minha rede muitas mulheres negras, do qual eu passei esse conhecimento. São poucas as pessoas trans que eu passei esse conhecimento sobre shelf life, sobre muita coisa sobre empreendedorismo na área da alimentação. Mas eu vejo também que as políticas, né, públicas, os nossos que estão na política, enfim, não olham muito para esse lado, né?
tem muita gente, tem muitos dos nossos que são artistas, que são escritores, assim como o Paulo também, mas, para além de ser escritor, para além de ser artista, também são empreendedores, então também tem que vender o seu peixe, né? Tipo, trampam com audiovisual e tal, e também precisam se certificar, né? E essa certificação que é em lugares onde nós somos agredidos, nós somos desrespeitados, nosso pronome, e o pessoal acha que é simples, tipo, sabe, porra, eu fiz vários cursos, tipo, no Sebrae, eu tive que engolir muita coisa, que acredito que hoje reflete em mim, sabe, assim, tipo, ser chamado pelo pelo meu nome morto, tá? E olha que o Sebrae, no final dos cursos, eles me deram o certificado com o meu nome retificado. Mas lá os professores me fizeram passar muita transfobia, mas eu engolia seco, assim, tipo, porque eu necessitava, eu sabia que eu necessitava daquele curso, sabe? Então, assim, para eu furar mais bolhas, para eu levar os meus. Então, se eu não tivesse ali naquela sala fazendo um curso de 7 dias, né, um puta de um curso que eu paguei R$ 3.000, se eu tivesse sozinho, tivesse mais alguém, uma travesti, um trans, 2 homens trans, seria menos, a gente se fortaleceria mais, mas uma galera, tipo, achou legal, outra riu, outra meio que se revoltou, outra quis que eu tomasse atitude, sabe? Enfim, e não dava, tipo, foi alguns anos atrás. Então, assim, eu vejo que é necessário a gente olhar para o empreendedorismo. Então, o que o pessoal está fazendo agora para sobreviver? Porque a gente não está vivendo, entende? A gente não está vivendo, está sobrevivendo ainda. Viver é tipo, pô, eu consegui tirar umas... Eu estou há 7 anos sem férias. Um transmasculino de conseguir tirar férias todo ano. Viver para mim é isso, sabe? Não se preocupar com grana para poder pagar aluguel ou apartamento que seja financiado, sabe? Tenha um transporte, sabe? Digno, grana para pagar. Para mim, isso é ter dignidade, é ter uma vida tranquila. Não é sobreviver, é viver. Mas a maioria de nós sobrevive, sabe? Então eu vejo que as políticas que estão sendo feitas ainda, tipo, não olha muito para esse campo empreendedor das transmasculinidades, sabe? E é necessário isso. É necessário entender essas barreiras que existem para nos sabotar, sabe? Para impedir que a gente rompa mesmo, né? Então, eu vejo que é de extrema importância a gente nas políticas públicas, trazendo conhecimento e certificações para nós, quanto transmasculinidades. Eu tenho um amigo no Sebrae aqui, diretor do Sebrae aqui em São Paulo, que ele falou, olha, Benício, é complexo, porque nós já fizemos 4 cursos para pessoas transmasculinas e para travestis, e não vem ninguém, não tem adesão. Aí eu falei, da mesma forma que vocês conseguiram fazer um diferencial para pessoas negras, colocando professores negros, pessoas negras para darem a aula, é importante vocês terem essa visão com pessoas trans também, sabe? Então, aí ele fala assim, mas não tem professores que se candidatem aqui, que tenham, tipo, né, o know-how de professores de Sebrae. Eu falei, pô, mas capacita então, disponibiliza, porque eu tenho certeza que vai acontecer. Porque o IBRAT, quando faz algum tipo de curso aqui, tipo saúde bucal, saúde disso, tem adesão, né? Faz parceria com a gente, busca a gente. Então, assim, bom, a gente roda, mas se vê que é política, tudo é política. Nascer e morrer no Brasil é político, né? A gente precisa entender sobre política, a gente precisa entender sobre política e fazer política, mas também precisa compreender, estudar e se preparar no campo empreendedor também, para a gente romper mais, né? E poder traçar caminhos para os nossos, mas caminhos mais seguros. Olha, vamos bem por aqui, tem esse outro espaço aqui que vai te certificar, tirar uma ASO 9001, um certificado de prática de manipulação de alimentos, um AMEI, um ME, e isso aí vai te proporcionar você fazer um evento para participar de um Lollapalooza, um evento aqui no Parque Ibirapuera, no Vila Lobos, onde um dia você vende seu produto e você ganha seus 10, 15 mil reais. O que é sobre isso, sabe? Do que muitas transmasculinidades que estão aí empreendendo, fazendo coisas incríveis, em um final de semana tira 200 conto, 300 conto, 400 conto no máximo, tipo, porra, sabe? Para sair de casa, para
para arrumar suas mercadorias, suas coisas para vender, sabe? Assim, é complicado, é complexo. Tem gente que mora a 2 horas do centro de São Paulo. Isso também não é uma realidade só das transmasculinidades, é da comunidade negra também. Mas, como a gente falou anteriormente, né, no curso anterior, para as transmasculinidades e com os recortes que nós temos, preto, indígena, afro-indígena, é 5 vezes mais complexo. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado aí. Obrigado, Vinícius. Fabiano, pode falar? Pessoas, boa noite. Boa noite. Eu espero que vocês estejam bem. Muito bem falado, Benício. A gente fala muito sobre empreendedorismo e a gente constrói. O Brat chegou a fazer um curso de empreendedorismo que a gente trazia alguns aspectos genéricos do processo de empreender. E acho que uma das coisas que tem muita ligação, inclusive, com essa ocupação do espaço da máquina pública, que é isso que o Luan faz e que é isso que Samuel faz e que eu queria muito que a gente tivesse cada vez mais pessoas transmásculas fazendo, é que ocupar o espaço da máquina pública significa combater com conhecimento aquilo que ela fica fazendo, que é botar a gente para fora, né? E aí a gente chega num dos pontos mais difíceis de ocupar a máquina pública, que é o processo burocrático, que para a gente é muito aversivo. Todo mundo tem uma certa aversão, né? Falei assim, pô, como é que vai fazer? Pô, tem que pensar na burocracia tal, mas como é que... Eu quero reclamar que no posto não estão me atendendo. Cara, tu tem que abrir uma reclamação na ouvidoria, ela tem que seguir esse processo, ela tem que ser esse... Pô, eu não quero burocracia. O processo burocrático é feito para você... ele se chama como o processo, né, o ciclo de procedimentos necessários para que se execute alguma coisa. Mas para quem está de fora da máquina pública, ele é um processo de exclusão do uso da máquina pública. Então, o processo, vencer a burocracia para o movimento social, para nós, enquanto pessoas organizadas, é uma das coisas mais fundamentais para a gente operar a política pública e depois para a gente empurrar os nossos para cima da política pública. E aí a gente precisa começar a pensar na nacionalidade, mas também na territorialidade, porque existem coisas que são muito diferentes. A estrutura burocrática das secretarias estaduais é diferente da estrutura burocrática dos ministérios. Eu tenho estruturas burocráticas municipais, fluxos de ação municipais, que são muito diferentes entre municípios do mesmo estado. Tá? Que é quando eu chego no que a gente chama de parte discricionária da política, que é quando você, no seu território, pode determinar exatamente como fazer. Esses processos são os processos que nós, enquanto sociedade civil, nós, enquanto movimento organizado, precisamos começar a conhecer. E é horrível, porque isso é chato, você pega um monte de lei, você tem que ficar lendo um monte de coisa que é difícil. E é muito bacana quando a gente tem, por exemplo, casualmente a gente tem um burocrata, a gente tem um advogado, a gente tem um contador que gosta dessas coisas e pode traduzir esse material para a gente dentro do nosso círculo de convivência. E é uma coisa bacana da gente procurar, que é uma coisa necessária da gente procurar. E enquanto sociedade civil, se a gente não tem no nosso grupo, no nosso coletivo, burocratas, a gente pode pensar em avançar um pouco e procurar os burocratas que já existem institucionalizados. Por exemplo, a OAB. Em alguns estados e alguns territórios, a OAB possui um núcleo, uma coordenação, um grupo de trabalho de diversidade, focado com a população LGBT. Se você conseguir achar na OAB do seu território, esse grupo, essa comunidade, tenta um contato com eles e tenta pensar assim, vocês podem ajudar a gente a pensar numa formação sobre a burocracia do acesso à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Educação, à retificação de nome, não sei o quê. Peguem as suas parcerias com quem já opera a burocracia, geralmente as defensorias públicas do Estado, elas costumam ser grandes parceiras da nossa população. Geralmente tem 1, 2, 3 infiltrados. A formação, o conhecimento do processo burocrático é horrível, ele é cansativo e ele é extenuante. Mas ele é uma das formas que vai ajudar a gente lá no território, onde a gente está, a construir o argumento que vai mudar a realidade. Quando no exato momento você tiver numa reunião X da Secretaria de Saúde, que casualmente, sem querer, do nada, abriu um momento para comemorar os 20 anos do fulano, você vai lá e aproveita e diz assim, mas escuta, a gente precisa ver o protocolo tal, que não está seguindo a diretriz do processo transexualizador. A gente precisa garantir que o TFD chegue na nossa população. E isso não está acontecendo. A gente tem visto que tem vindo, e sim,
a gente tem que começar a ver orçamento, seu Rito. Que tem vindo orçamento do Ministério da Saúde para protocolos do processo transexualizador. E eles estão sendo implicados aonde? Que a gente não está vendo uma prestação de contas. Eu não sei ver prestação de contas, Fabiano. Então a gente precisa começar a aprender a ver prestação de contas. Nem que a gente crie grupos de estudo para fazer isso. Enquanto movimento social, a gente precisa começar a cobrar o que eles fizeram com o dinheiro que era para nós e que no fim das contas foi parar, sabe lá Deus em o quê, porque eles disseram que isso é mais importante. E está na hora da gente parar de ficar dizendo que o governo tem o direito a ter prioridade e escolher quem vive e quem morre. O governo tem obrigação, não é o direito, ele tem obrigação de garantir a vida de todas as pessoas. Ele não pode escolher quem vai morrer. Porque quando ele diz assim, não, mas eu preciso priorizar o atendimento a fulano, ele está dizendo que ele vai matar todo o resto. É isso que ele está dizendo. A gente precisa devolver essa conversa para ele. O dinheiro vem e ele é dispensado em várias coisas. E eu não estou dizendo que o dinheiro é muito e não estou dizendo que a dispensação da verba é desimportante. Eu estou dizendo que a gente precisa se empoderar desses processos para subir o nível da discussão, porque eles ficam chamando a gente de criança, de que a gente está reclamando daquilo que a gente não sabe, e aí eles não podem ajudar. Tudo é um obstáculo, e para quem começa a operar dentro da máquina pública, que é o caso do Luan e que é o caso do Samuel, que deixa de ser a pedra e começa a ser o telhado de vidro, eles não começam só a ser cobrados por serem competentes enquanto profissionais que eles são. Eles começam a ser cobrados por cada palavra que a nossa população fala com relação ao governo. Então, quando eu chegar lá na secretaria, lá no ministério, nas secretarias do Mato Grosso do Sul e disser assim, o trabalho que vocês fazem é um trabalho porco, mal educado, que não atende às necessidades da nossa população e coloca a nossa população em situação de morte, alguém vai chegar na orelha do Luan e vai dizer, o que aquele seu fulano estava falando da gente, sendo que você está aqui, e por que é que você não nos defendeu? Então a gente precisa pensar em um processo de educação burocrática, em construir esses estudos que são difíceis, e assim, a gente pode esfacelar ele em vários pequenos módulos, a gente pode ter ideias sobre como fazer essa formação, e incluir nessa formação formações de burocracias que vêm para a geração de renda, que é aquilo que o Benício está trazendo também. Mas a gente precisa pensar que toda vez que eu vou fazer uma formação, que toda vez que eu vou fazer um cuidado e um assessoramento, e toda vez que eu quero ocupar o espaço do poder público que é necessário, eu preciso que essas nossas pessoas, que essas nossas representações que vão entrar nesse espaço público, também tenham acolhimento. Ninguém está batendo no Luan. Ninguém vai bater no Samuel. A gente está batendo na política pública e a gente vai precisar que eles nos ajudem. Nem que seja com dicas do como, olha, Fabiano, talvez seja legal vocês falarem sobre isso e aquilo, sem citar meu nome, sem citar isso, sem citar aquilo. Usem esses e aqueles dados. Porque assim a gente ajuda eles a fazer o trabalho. Mas a gente precisa construir no nosso território quais os elementos que a gente necessita e quais as trajetórias que a gente precisa seguir. Eu falo isso como um sujeito que começou a fazer política na cidade de Curitiba. Exato, o Ratinho Júnior é o nosso governador, ele é o filho do Ratinho, exatamente, exato, e fui parar em Brasília fazendo política com gente que me diz que é a nosso favor, mas não é, com gente que é a nosso favor e com gente que está fazendo o possível e não está conseguindo. Então a gente precisa ampliar o nível de conhecimento burocrático, legislativo, técnico, científico que a gente tem, para a gente poder operar a máquina pública de dentro e de fora, e fortalecer os nossos que têm a intenção de operar a máquina pública, porque sempre tem, e a gente precisa ocupar assim, e quando vier na discurso, quando vier na disputa, do pô, só tem uma vaga, vamos disputar, não sei o quê, a disputa não pode ser por dororidade, sabe, por quem sofre mais, por quem sofre menos, porque a gente sofre diferente, e aí a gente precisa se fortalecer para entender que existem várias formas da gente morrer, e na maioria delas, o Estado está envolvido. Acho que era mais ou menos isso, gente. Ai, eu nem vou falar nada, né, Fabiano? Você é o cara. Para mim, é uma das maiores referências em relação às nossas políticas, e eu já disse isso para ele, e é isso, muito disso que o Fabiano disse, gente, é sobre a questão de estar no espaço, né, ocupando esse espaço de poder, esse poder público, né? Só que a gente também é cobrado demais em relação às políticas públicas. Por que as políticas públicas não estão acontecendo? E muitas vezes, por mais que a gente proponha, né, projetos, ações, campanhas, nem sempre o nosso território vai ser um território que tenha essa facilidade, né, de atender essas propostas. E aí a gente precisa também entender quais são as nossas limitações. E aí quando a gente se sente limitado, eu sempre é isso que o Fabiano também disse. É eu tentar articular com o movimento social e sociedade civil para que eles possam cobrar
o governo, mas de uma forma que também não, com que eles não possam me atacar, né, diretamente, mas que eles falem que tem um representante, que ele está tentando fazer, que ele está tentando fazer acontecer algumas propostas e não está acontecendo. Então, no território de vocês não está acontecendo, tem alguém que representa, não julgue essa pessoa também porque ele não está conseguindo. Às vezes, essa pessoa não está conseguindo fazer, não porque não quer, mas às vezes porque o espaço do poder público, gente, é muito bom, é maravilhoso a gente ocupar, porque a gente vai estar entendendo o que está acontecendo lá dentro e o porquê que não está acontecendo. Todos os dias, né, a Fabiana falou uma coisa muito importante, todos os dias, às 7h30 da manhã, não 7h30, porque às vezes eu entro e não carrego ainda, mas às 7h40, 7h45 eu entro no Diário Oficial para acompanhar todos os valores que estão sendo gastos dentro do meu estado, exatamente para mim poder conseguir cobrar na frente o porquê que não estão conseguindo, não estão aceitando as minhas propostas ou as ações da pasta LGBTQIA+, enfim, ou as campanhas, e eu tenho isso todos os dias. O Fabiano até deve ter comentado isso também, que hoje eu passei muito mal, gente, eu fiquei com a pressão 9,6, porque eu estava muito estressado, porque acontece coisas dentro do movimento e acontece coisas dentro do governo que eu quero resolver de uma vez e eu não consigo resolver, e aí é pressão dos dois lados. Então, se vocês têm pessoas que representam, né, também, eu ainda não estou no espaço público, ou estou até você mesmo que está no espaço público, entenda, é importante você estar nesse espaço. E também é importante você articular com o movimento social para que essa pessoa entenda, para que essas pessoas entendam que você está ali tentando fazer e que às vezes você não está conseguindo porque está sendo limitado, tá? Então, procurar uma estratégia e articular com o movimento para que eles cobrem, mas cobrem de uma forma que isso não vá prejudicar você, até porque você sabe do trabalho que você está fazendo e você está passando isso para eles. É só uma situação que está acontecendo dentro do seu território que, infelizmente, te limita a fazer algumas coisas. Mas é importante você olhar o diário, é importante você ver o que está acontecendo, né? Esses valores que estão vindo do governo federal está sendo encaminhado para o Estado para demandas de algumas coisas da saúde, da educação, enfim, da segurança, e N espaços que esses dinheiros estão sendo destinados, se está realmente acontecendo aquilo que aquele dinheiro foi destinado, que muitas vezes vem para a pasta LGBT, e aí não tem dinheiro para a pasta LGBT. Para onde foi encaminhado esse dinheiro? Então, lá no Diário Oficial, sempre eles publicam, né, essas informações sobre valores. É acompanhar, é cobrar o poder público do porquê não está sendo efetivado. Porque está faltando... Aqui acontece muito isso, e eu sempre cobro, e sempre é o mesmo argumento. A falta de hormônio constante no ambulatório, né? Isso é uma política que a gente tenta trabalhar muito, mas infelizmente tem coisas que às vezes a gente não consegue resolver de imediato. Política pública demora também, tá, gente? Às vezes a política pública ela pode ser feita com o tempo, né? Na maioria das vezes ela é feita com o tempo. Não vou chegar agora e resolver um problema. Eu vou construir essa estratégia para conseguir resolver esse problema. Então, no nosso caso aqui, a hormonização sempre está faltando. Então, tentar entender por que essa hormonização está faltando constantemente se o dinheiro está chegando. Ou se o dinheiro não estiver chegando, o porquê que esse dinheiro está chegando. E entender como que funciona essa burocracia, né, que o Fabiano falou, para a gente conseguir cobrar ao poder público, tá? Então é isso. Alguém mais quer falar, gente? Vamos conversar mais sobre. Eu gostei muito em relação do Benício falar sobre empreendedorismo, e eu queria saber se tem mais gente que empreende aqui, né? Quais que são as dificuldades de vocês dentro desse espaço. Se alguém quiser falar também da sua profissão, num outro contexto também, eu acho que seria interessante para a gente ver também uma visão de diversos espaços. A gente acabou de escutar o Benício falar sobre o espaço que ele trabalha, que é o empreendedorismo, essa dificuldade que ele teve enquanto curso, e na dificuldade dele teve também de não ter tido pessoas, né, iguais a ele ali para acompanhar todo esse processo. E aí eu queria saber mais de vocês, das profissões de vocês, como que vocês conseguem trabalhar dentro da profissão de vocês essa política pública, quais as dificuldades, se não existe dificuldade, mas eu acredito que exista, né, em todas as profissões. Deixo aberto para vocês. Pode falar, Alexandre. Então,
No momento, eu ainda sou estudante, né, da área da saúde, o curso fonoaudiologia, estou no meu 2º ano. E a área da saúde é um espaço que fala sobre nós, mas não quer que a gente participe dos debates. Isso é uma coisa que eu vi que é muito evidente tanto na formação quanto nas pautas que são levantadas, como, por exemplo, o próprio Conselho Federal de Medicina ter feito, né, todo aquele alvoroço que foi de aumentar a idade para passar pelo processo transexualizador na parte de hormonioterapia e de cirurgias, né? Então, a gente é uma pauta que eles tratam como se a gente fosse um problema a ser resolvido, mas não pessoas que têm suas demandas. E, especificamente, eu vi que na minha área da fonoaudiologia, é uma área muito elitista, é uma área muito feminina também, inclusive. Então, já na universidade eu estou enfrentando alguns desafios quanto a isso. O fonoaudiólogo é um dos profissionais que faz parte da equipe multiprofissional do processo transexualizador. Então, eu vejo que é algo muito importante, mas meus professores não sabiam sobre isso. Professoras que têm 30 anos na área, assim. Então, a gente tem que ficar constantemente lembrando eles, dentro, cada um, é claro, dentro da sua área de atuação, que nós existimos e nós temos demandas e que a nossa profissão pode, de alguma forma, sim, ajudar a convivência ou trazer uma solução para outras pessoas trans, né? Tanto que o meu projeto de pesquisa que eu estou fazendo na faculdade, eu vou fazer uma pesquisa sobre o acolhimento de pessoas transexuais na saúde pública aqui no Mato Grosso do Sul, né? E eu quero muito ver essa parte multiprofissional, de como cada um vê a sua profissão, como cada um, enquanto profissional da saúde, nos vê. Se nós somos tratados como uma doença a ser corrigida, um corpo a ser modificado, ou pessoas que cada uma tem sua demanda, cada uma tem suas necessidades, né? Especificamente dentro da minha área. Até porque, não sei vocês, mas eu tenho muito essa questão de disforia com a minha voz. Isso é uma das coisas que o profissional fonoaudiólogo pode resolver. Então, que nós sempre levemos, que a gente leve em todo lugar que a gente vá, em toda área que a gente ocupe, como que a minha profissão, como a minha área de atuação pode fazer algo bom para outras pessoas transmasculinas. Eu acho lindo isso que você disse, inclusive, eu acho que precisava ter, né, todos os profissionais no nosso ambulatório. Infelizmente, a gente não tem todos os profissionais, e é muito disso, né? A gente vê que essa dificuldade é em diversas áreas. Em todas as áreas a gente tem essa dificuldade. E como combater essas situações, né? Quais são as estratégias que a gente pode usar para combater esse preconceito, a falta do respeito com o nosso nome social, né? A falta de respeito com a nossa identidade de gênero. É aquilo que eu disse, né? Coletivamente também, né? Se eu não conseguir sozinho, a gente procura um coletivo que possa nos ajudar. Entenda, né, a legislação. Eu sempre costumo dizer que se a gente não consegue articular, dialogar, né, com as pessoas, a gente joga o livro do direito, né, do constitucional na cara deles, que aí eles vão. Eu sei que eles não vão entender, mas pelo menos eles vão entender que a gente entende, né? Eles vão perceber, não, essa pessoa entende, essa pessoa vai saber debater comigo uma coisa que eu não vou saber dialogar com ela. Então, é sobre isso também, né? Sobre a gente capacitar, sobre a gente entender, sobre coisas que é burocrático, é chato às vezes, mas que a gente precisa entender, principalmente para dialogar e debater com essas pessoas que nos atacam. Sim, eu só queria fazer um último adendo, justamente por isso, porque não só os profissionais da saúde, mas os próprios profissionais da recepção. Quando você chega numa recepção, eu já tive um problema, nem fui encaminhado ainda para o HU, mas o profissional lá do acolhimento me disse que eu posso ter problemas, porque eu uso o meu nome social, mas o meu prontuário ainda está com o meu nome morto. E aí, mesmo eu sei que existem leis municipais, estaduais e federais que garantem o uso do nome social. Não posso ser privado de algum atendimento só por eu estar usando um serviço que foi criado para mim. Então, mesmo quando a gente sabe, a gente sente medo. Então, é uma coisa que eu senti, tanto é que quando eu senti esse medo, eu busquei um dos grupos que eu estou, né, que tem as pessoas trans aqui do estado, e eu mandei mensagem, gente,
isso aconteceu, eu me senti inseguro, e esse diálogo, enquanto grupo, me falaram, olha, você já pode mostrar as leis, você pode falar para esse profissional, você educando que isso pode ser mudado, né? E tanto é que se ele não se eduque, se ele ainda querer me privar de algo, eu tenho o direito, enquanto cidadão, de fazer uma denúncia. Então, o que você falou é muito importante, que a gente eduque uns aos outros, que a gente saiba dos nossos direitos, para a gente não ser privado do que é pra gente, né? Pode falar, Fabiano. Gente, quando vocês estiverem falando de profissões que têm regulamentos, profissões regulamentadas, como o caso, por exemplo, do Alexandre, que trabalha com fono, a fono é uma profissão regulamentada, ela tem um conselho federal, ela tem conselhos regionais, ela tem toda uma estrutura. Bota as máquinas para conversar, tá? Eu tô vendo que está funcionando, eu não tô vendo que tem abertura, eu queria tentar uma abertura. Vamos chamar o IBRAT para conversar? Vamos, sabe, tipo, vamos chamar o IBRAT para conversar no conselho de fonoaudiologia do meu estado, no meu CRF, vamos conversar no meu CREA, vamos falar sobre engenharia e ocupação do espaço, respeito à população trans, vamos levar essa conversa para um outro nível, sabe? E eu falo isso porque eu sou contador. E agora eu vou ocupar uma cadeira no Conselho Regional de Contabilidade aqui do Paraná, que foi depois de uma briga muito lascada para a gente poder falar sobre. Não precisa falar sobre gente trans em contabilidade, porque isso não faz diferença. Tá? Que é o que eles dizem. Não, mas isso não tem nada a ver com a gente. Tem. Tem. Só que daí você precisa pegar o quê? Aquilo que ninguém produz sobre nós, a não ser nós. Dados. Né? Vamos começar. Levem essas conversas que, sabe, tipo, Alexandre, eu acho muito bacana isso. E assim, como é que está a conversa no Conselho Federal, do Conselho de Fonoaudiologia do seu território? Eu me lembro, acho que foi em 2016, em 2017, que teve uma cartilhazinha, e eu não sei de qual conselho que era, mas era do Conselho Regional, sobre mudança de voz em pessoas trans. E eu achei isso sensacional, porque isso foi montado por estudantes de fono. Isso não foi montado por profissionais. E foi levado para o Conselho de Fonoaudiologia do território, e ele fez isso. Eu preciso procurar certinho qual é. Fonoaudiologia, a gente tem um parceiro gigantesco que lançou um livro, acho que ano passado, sobre o cuidado com a voz, cordas vocais de pessoas trans com e sem uso de hormônio. Que é um livro muito bacana, inclusive, diga-se de passagem. Mas eu sugiro que a gente... Porque, por exemplo, a gente tem 3 conselhos que fazem isso o tempo todo. Conselho Federal de Psicologia, que nessa gestão está sendo ocupada por população majoritariamente preta, e por pessoas trans, como, por exemplo, o Zeca Caru e a Jaqueline Jesus. A gente tem o Conselho Federal de Serviço Social, que sempre trabalha com a gente, tanto que tem uma cadeira no Conselho Nacional LGBT, junto com o CFP, e a OAB. São os 3 que sempre trabalham conosco. O Conselho Federal de Medicina, que revogou a resolução que ele mesmo escreveu, está passando por um processo que tem afetado vários outros conselhos, que é um processo de exacerbamento de conservadorismo nas populações que estão assumindo. Então, a gente também, enquanto sujeitos da nossa operação profissional, a gente também precisa lembrar que a ocupação da nossa carteira, a ocupação do nosso espaço profissional também tem a ver com o ser trans. Ah, mas não tem nada a ver. Tudo, tem tudo. Tudo. Comprar um lápis tem a ver com ser trans. Se usar o banheiro tem a ver com ser trans, comprar um lápis tem a ver com ser trans. Aonde você compra esse lápis, com quem você compra esse lápis, as pessoas que produzem esse lápis, tudo tem a ver com ser trans. E se vocês precisarem de ajuda, levem esse discurso para uma conversa institucional. Chama as organizações trans que tem no teu território, chama o IBRAT, vamos construir essa conversa junto. Não tem por que escapar dessa conversa e não tem por que ir sozinho. Bota a instituição, bota o IBRAT, bota as instituições locais dentro da tua faculdade. Numa semana do calor, numa semana do aluno, numa semana acadêmica, numa semana de cultura, bota a gente para conversar sobre. Vai ocupando o espaço, vai fomentando, sabe? A gente vai levantando aos poucos. A gente tem que ocupar tudo. A gente não tem alternativa. A cisgeneridade quer que a gente fique de fora. Porque eles querem que a gente acredite que esse lugar não é nosso. Mas, gente, se tem uma coisa que a sociedade é trans. Cisgeneridade é mito. Tá? É isso, né? Nicolas, pode falar.
Oi, gente, boa noite. E aí, pensando sobre, assim, ocupar esses espaços, entender que esses espaços são nossos, eu fiquei pensando um pouquinho sobre a minha experiência enquanto estudante de zootecnia, que é uma experiência muito fechadinha ainda, principalmente pensando no contexto das ciências agrárias, que ainda vai ter agronomia, medicina veterinária, o conceito de zootecnia, inclusive, está vinculado ao conceito de medicina veterinária. E uma das coisas que me fez não desistir do curso, agora eu estou no 7º semestre de 10, foi justamente pensar nisso, assim, tá muito difícil, tá muito ruim aguentar isso daqui, mas eu gosto do que eu faço, né? Eu estou trabalhando com agroecologia, estou trabalhando com uma extensão agora, dentro da universidade, e eu amo o que eu faço. Por que que eu vou desistir disso, sabe? Esse espaço é meu. E aí, pensando sobre as perguntas também, quando eu vim para a universidade, eu estava amparado por Janaína, que é das Mães da Resistência, da minha cidade, né, de Poções, Bahia, e ela me deu uma cartilha, assim, cheia de leis e, enfim, várias cartilhas das Mães da Resistência. E aí eu vim para a universidade, na hora que eu entrei na secretaria de cursos, assim, eu sabia que tinha um coletivo me amparando, sabe? Então, e ser o primeiro homem trans da minha cidade que conseguiu acessar a universidade pública. E aí, quando eu fui pensando nessas coisas, eu fui falando, poxa, não dá para desistir disso daqui, entendeu? E nessa responsabilidade também de levar esse debate para dentro da universidade e incentivar outros meninos mesmo e unir a outras pessoas que estão dentro das ciências agrárias, outras pessoas que fazem zootecnia. Até agora eu nunca conheci nenhum homem trans que faz zootecnia ou que é formado. Eu só conheço uma colega que se formou recentemente. Eu faço na cidade de Tapetinga, na Bahia. Enfim, é um pouco dessa experiência. As perguntas me fizeram pensar muito sobre isso, né? Como encontrar essas outras pessoas trans, principalmente dentro das ciências agrárias, que são agrônomos, que são zootecnistas, que são médicos veterinários, que estão nesse contexto, que é um contexto muito difícil, a gente sabe, né? As ciências agrárias assim, são várias situações de violências que a gente vai vivendo. E aí, principalmente por ser um homem trans não harmonizado, estou longe de Salvador, estou a quase acho que 600 quilômetros de Salvador, que é o ambulatório mais próximo que tem da minha cidade. Então, é todo esse contexto, sabe? Me fez pensar muito como é que eu consigo me organizar nesse coletivo, como é que eu consigo encontrar outras pessoas trans dentro desse contexto profissional também. Enfim, e aí é onde eu me coloco nessa responsabilidade também de ir participando desses eventos, congressos, simpósios, outras reuniões, outros coletivos, e mapeando mesmo, encontrando essas pessoas trans para a gente se unir, para a gente pensar estratégias para conseguir existir dentro da nossa profissão e fazer essa ciência agrária, como, né, o companheiro falou, tudo é sobre ser trans. Então, tudo é sobre ser trans. Né? Então, na hora que eu vou dar uma assistência técnica, na hora que eu vou exercer minha profissão, na hora que eu vou para um campo, ou na hora que eu vou até ocupar um lugar público também, né, ou ser professor, tudo é sobre ser trans. Enfim, compartilhando um pouquinho da minha experiência aí dentro das ciências agrárias. É uma dureza, mas eu amo o que eu faço e eu acho que eu me sinto muito fortalecido nesse espaço também, nesse encontro, nessa oficina. Então é isso. Obrigada, gente. Parabéns, Nicolas, por compartilhar sua experiência com a gente. Acho que é desafiador a faculdade que você escolheu, mas é sobre isso. Você ama o que você faz e ser trans não te proíbe de fazer o que você ama, principalmente se for uma faculdade que seja difícil, né? Pela questão
A gente entende que a maioria das pessoas é homem cis, né, e são conservadores, né, ou mulheres cis também, que são conservadoras. É uma faculdade muito, muito interessante. Você vai conseguir, com certeza, terminar, encontrar outros transmasculinos. Realmente, às vezes é difícil. Aqui, quando a gente começou, unir foi um processo, tá? Então, para você não desistir, Nicolas, porque a gente inicia. Quando eu iniciei aqui em Campo Grande, na capital de Campo Grande, também de Mato Grosso do Sul, é uma cidade, é um estado conservador, é um estado que foram aparecendo pessoas trans aos poucos. Eu acho que eu sou um dos poucos da safra antiga. E quando a gente iniciou, a gente também não conseguia se encontrar, né? A gente não conseguia saber onde cada um estava. E fez isso aos poucos, a gente fez isso com dedicação, participando desses espaços que você participa. Então você está no caminho certo, é participar desses espaços, é ir até esses seminários, esses congressos, enfim, tentando encontrar. A partir do momento que você consegue se agrupar, se encontrar, vai nascendo um movimento aí na sua cidade. Tá? Então não desiste, por mais que pareça que é impossível encontrar essas transmasculinidades aí nessa cidade, você vai conseguir encontrar, às vezes, sem nem estar procurando, tá? Porque vocês vão conseguir se agrupando aos poucos e, quem sabe, criar um movimento aí incrível, porque a gente sempre é o primeiro, na maioria das vezes a gente sempre vai ser o primeiro, mas você ser o primeiro já é uma potência incrível. Então pense nisso, você está sendo uma potência incrível, sendo o primeiro dentro de uma universidade pública. E você vai ser exemplo para outros que possam vir também, entendeu? Então continue nessa caminhada que você está no caminho certo, é fazer o que você ama e continuar fazendo o que você ama, e estar mesmo participando para poder encontrar e ser referência para outros. Isso é incrível, pode ter certeza, tá bom? Samuel, você quer trocar uma palavrinha? Não sei se ele está aqui ainda. Amigo, eu adoraria, só não sei se eu consigo trocar uma palavra. Tava até escrevendo pro Nicolas aqui no chat. Gente, desculpa entrar só agora. Eu tô, não sei o que é isso, não sei se eu tô passando por uma virose ou saindo dela. Sei que eu tô tossindo muito. Então, mas o que eu tava colocando aqui no chat, Nicolas, é que a gente tá em todo canto. A questão é que a gente é muito tímido. Então fica difícil da gente se conhecer às vezes. Mas uma coisa é certa, sempre vai ter transmasculinos em todos os lugares. E eu não peguei a conversa toda, mas eu vi que você vai em vários espaços, né? E o Luan estava comentando agora, então eu acho que é isso, o caminho é esse, é continuar ocupando esses espaços, que daqui a pouco vão aparecer outros rapazes, e aí você vai se sentir mais fortalecido nesse território, né? Mas de toda forma, não deixa de trocar ideia no virtual. Enquanto você não acha a galera aí no seu território, vai trocando ideia com a gente, vai trocando ideia com essa galera que está aqui mesmo. É isso também. Às vezes a gente está longe, mas hoje a tecnologia aproxima a gente. Pessoal, alguém mais quer contribuir, falar alguma coisa da sua profissão? Hoje, se vocês não se sentirem incomodados, eu queria terminar um pouco mais cedo. Falei com o Fabiano mais cedo, minha pressão hoje estava muito baixa. Acho que combinamos eu e o Samuel de ficarmos ruim, mas assim, o meu é pressão, então eu tô conseguindo controlar aqui. Samuel que tá meio bem gripado, é só medicamento mesmo. Mas se ninguém tiver mais nada para contribuir, falar, a gente pode encaminhar pro final, galera. Olha a ideia, Nicolas, do Fabiano. Escrever um artigo, isso é muito bom, tá? E além, né, amigo, conta para mestrado, essas coisas. Então, achei a ideia muito, muito pertinente para você, Nicolas. Gente, existe um espaço chamado a singularidade acadêmica de ser trans. Transicionar vivendo num processo de estudo, num processo de construção de estudo, num processo de trabalho, de empregabilidade, de carteira, são vivências inéditas que ninguém conhece. Bota no papel, escreve um artigo, chama um orientador, não tenho esse, arruma outro, chama o cello, publica.
As nossas vidas são importantes para além disso, elas repercutem para fora. Talvez assim você encontre um bando de gente de zootecnia espalhado pelo planeta. É isso. Gente, que ideia. Desculpa o palavrão, mas que ideia foda, velho. Obrigado. Sim, é muito importante, Lucas. Isso vai contar muito para você também, se você quiser fazer um mestrado depois. Então, coloca isso em papel e ele não erra. O Fabiano é foda, já falei. Nem precisa pedir desculpa pelo palavrão, porque ele é mesmo foda. Mas é isso, gente. Alguém mais quer contribuir com algo? A gente pode encerrar. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, né, abrir a câmera para me tirar uma fotinha. Todos e todas. Deixa eu só arrumar esse negócio aqui que eu queria entender como que faz para todo mundo aparecer na minha tela. Peraí. Eu descobri aqui que minha câmera tá gongada, Acho que é não isso. tá funcionando. Não tá funcionando? Tá, vamos lá, vou tirar um print aqui, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3. Eita, tá aparecendo mais gente aqui. Acho que esse é o limite da minha tela. É o limite da minha tela, gente. Faz os 2, 3 prints, aí você printa todo mundo. Isso, vai, sorrindo. Peraí que o meu print é daquele que... Pronto, mais um print. Peraí, deixa eu só abrir a outra câmera aqui agora. Aí, mais um. Bem na hora que o Samuel abriu. É isso, gente. Muito obrigado, tá? Por todos vocês que entraram, aqueles que compartilharam também suas experiências com a gente, é muito importante. É muito sobre isso que o Fabian disse, tá, gente? Vamos aperfeiçoar o nosso conhecimento também para as políticas públicas, para as partes burocráticas, que às vezes é chato, mas é necessário, tá? Participar de coletivos nem sempre é uma obrigação, a gente pode também construir política pública sozinho, com o nosso conhecimento, com a nossa profissão, e espero que eu e Samuel tenhamos passado um pouquinho da nossa experiência para vocês e vocês tenham absorvido, tá? A gente trabalha num espaço público, mas também em outros espaços a gente pode fazer essa política pública acontecer. Então é isso. Muito, muito obrigado por vocês terem entrado e participado dessa oficina com a gente. Galera, eu deixei aí só não botei o arroba na frente, mas esse é o Instagram. Se alguém ficar com alguma dúvida, alguma coisa, quiser entrar em contato, fique à vontade, viu? Um abraço, desculpa não ter participado, gente. Desculpa mesmo.